O que então tem impedido as pessoas de serem salvas? Primeiro, alguns negam que Jesus é o Cristo, o Salvador. Olha o que diz 1 João 2, versículo 22. Diz assim, olha: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Tem gente que fala: não, eu tenho Deus no meu coração, mas não reconhece a identidade de Jesus. Jesus não é uma força, não é uma energia, não é um profeta, não é um espírito iluminado. Jesus é o Salvador, é o Filho de Deus, que se fez homem e veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Ele é a nossa única chance. A pessoa que não entende isso, que compromete a identidade de Jesus, diz a Bíblia que é um adepto, um seguidor do anticristo. Queridos, o versículo 2 diz que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Sabe o que isso quer dizer? Significa que Ele é a solução para os nossos pecados. Eu e você não poderíamos ter a salvação eterna se não fosse por Jesus. Só tem um jeito. Por isso que ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E a tia Teteia te ensinou que o e a é artigo definido. Ele não é um caminho, ele não é uma verdade, ele não é uma vida, ele é o caminho. Mas muitas pessoas falam: não, tudo bem, essa história de Jesus é legal, mas falar que Jesus é Deus encarnado já é demais. Deixa eu ler para você 1 João 4, versículo 2, diz assim: olha, vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Este é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Olha o que a Bíblia está dizendo: se você nega a encarnação de Jesus, que Ele foi Deus se fazendo carne, se você nega isso, cristão você não é. Uma das coisas que já tentaram fazer de muitas formas é tentar de alguma maneira prejudicar a doutrina da ressurreição. Dizer que Jesus não veio coisa nenhuma, muito menos morreu e muito menos ressuscitou. Mas, querido, a Bíblia é clara em dizer que Jesus Cristo veio sim, morreu sim, ressuscitou sim, vivo está. Ouve a nossa oração, participa da nossa vida, faz milagre na nossa história, cura as nossas feridas, restaura as nossas emoções, os nossos corações, perdoa os nossos pecados, santifica a nossa vida. Ele está vivo. Ele é o Senhor da nossa glória, da nossa vida, da nossa coroa de vitória. Nós teremos uma coroa de vitória por causa dele. Ele participa da nossa vida. Então, alguns dizem: não, mas vocês cristãos acham que só vocês vão ter salvação porque vocês têm Cristo. Mas na Bíblia de vocês diz assim: não julgueis para que não sejais julgados. Vocês estão julgando as pessoas. É verdade. Mateus capítulo 7, versículo 1 diz isso: não julgueis
para que não sejais julgados. Mas deixa eu esclarecer uma coisa aqui. Se eu dissesse assim: estuprar uma mulher e matar, está errado. Está errado? Se eu dissesse assim: roubar toda a comida e todo o dinheiro de um homem pobre que tem um pouco de comida para dar para os seus filhos, está errado? Por que todo mundo concordou? Porque eu falei de verdades absolutas. E o próprio Cristo disse: eu e o Pai somos um. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, porque Ele e o Pai são um, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se alguém diz que Ele não é Deus, feriu uma verdade absoluta. Eu não estou julgando, eu só estou dizendo que é contrário à nossa fé na verdade absoluta, que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Maomé diz que Jesus existiu, mas que ele foi só um profeta, o que ele está dizendo? Olha, vamos minimizar quem ele é, e eu sou um profeta melhor que ele, maior que ele. Então, uma verdade absoluta foi tirada, e eu não posso dizer que será salvo alguém que tira Jesus do lugar dele, o lugar de Senhor, o lugar de mestre. Pastor, fala mais. Eu falo. Lembra quando Tomé, depois da ressurreição de Cristo, não estava com os discípulos? Aí Jesus aparece para os discípulos, depois os discípulos falam para Tomé: Tomé, Jesus apareceu para a gente. O que Tomé falou? Vocês lembram? É ruim, hein? Eu só acredito se eu ver os cravos das suas mãos, se eu ver os cravos dos seus pés, se eu ver a marca do furo da lança do seu lado. Passou um tempo, Jesus encontra com os discípulos. Quem está presente? Tomé. Jesus vai até ele e fala: Tomé, aqui ó, a marca das minhas mãos aqui ó. Aqui a marca dos meus pés. Olha a marca do meu lado. O que Tomé faz? Lá em João 20, versículo 24 a 31. Tomé se curva diante de Jesus e diz assim: Senhor meu e Deus meu. Jesus não retruca. Jesus não diz para ele: que isso, me chamar de Deus? Não. Jesus só fala para ele assim: porque você viu, você creu. Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus aceita a adoração de Tomé como sendo Senhor e Deus. Você precisa entender que Jesus é Deus, e quem não coloca Jesus no lugar de Deus, como sendo Deus, ele nega quem Jesus é, e por isso não pode ser salvo. Jesus não é energia, não é profeta e não é espírito iluminado. Jesus é Deus encarnado que veio ao mundo para nos salvar.